Por isso que eu falo para vocês assistirem o debate até o final, né? Que atropelo do Caio Coppola em cima do Zé Eduardo Cardoso. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje é um daqueles raros dias que o Caio Coppola perdeu a paciência. Você precisa assistir esse debate até o final porque ele jogou algumas verdades na cara desse petista aqui, inclusive verdades sobre o PT, que a cara que esse petista faz aqui é maravilhosa. Zé Eduardo Cardoso, ex-ministro da Dilma, né? Vamos assistir esse debate aí até o final e no final eu volto pra gente bater um papo. Lembrando, se inscreva no canal e mais importante que isso, meu filho, ative as notificações, tá? Não se esqueça, faz isso aí agora. Ative as notificações aí para você receber todos os nossos vídeos. Vamos lá. Os militares salvaram o Brasil de um golpe? Olá, Leandro. Olá, Caio. Eu acho que os militares que foram consultados por Jair Bolsonaro e que tentava convencê-los a participar do golpe tiveram um papel muito importante. Muito importante mesmo. E honra seja feita às Forças Armadas, ao Exército, à Aeronáutica. O único que teria aquecido, segundo os depoimentos desses militares, seria o da Marinha. Eu acho muito importante isso, porque isso mostra que, fundamentalmente, a cúpula e o corpo do Exército e da Aeronáutica estão realmente comprometidas com a democracia. A postura deles, efetivamente, evitou uma situação horrorosa. E nós vimos no relatório, várias vezes, alguns militares que foram cooptados por Jair Bolsonaro para trabalhar no golpe, dizendo, vai ter guerra civil, mas tem que ter guerra civil de todo jeito. Ou seja, esses militares, Jair Bolsonaro, todos aqueles mencionados no relatório da Polícia Federal, sem exceção, estavam envolvidos numa trama golpista que, sabidamente, até para eles, poderia gerar uma guerra civil. Mas eles estavam dispostos a implantar um regime de força no Brasil. Isto fica absolutamente claro naquela minuta de decreto que a Polícia Federal aponta com muita clareza, que foi modificada pelo próprio Jair Bolsonaro, com indas e vindas, e que incluía, ao que consta do relatório, a prisão do ministro Alexandre de Moraes, o ministro da nossa Suprema Corte. Ou seja, uma situação que, felizmente, contou com a afirmação negativa das Forças Armadas, que contou com a falta efetiva de apoio da sociedade, apesar da planificação, apesar do início da execução golpista. Isso começa a ser estruturado já com o discurso de deslegitimação das eleições. Quando Jair Bolsonaro começa a questionar a legitimidade das eleições, das máquinas, a atacar efetivamente o Supremo Tribunal Federal, a dizer que não cumpriria ordens do Supremo, aí vem todo um processo sendo desencadeado em construção. As redes sociais utilizadas por fake news, ou tomadas por fake news, e outras situações para levantar uma situação social que legitimasse o golpe. Nesse contexto, se colocam os acampamentos nas portas dos quartéis, ou seja, por que as pessoas vão se manifestar na porta de um quartel? Qual é a lógica? É porque iriam ação das Forças Armadas. Se fosse uma questão política, de crítica ao judiciário, ou de crítica ao legislativo, ou de crítica ao executivo, teriam feito o acampamento em outros locais. Mas na porta do Exército era justamente para provocar um clima que contagiasse as forças para que pudessem vir às ruas e efetivamente apoiar um golpe de Estado. Tudo isso foi planejado, os próprios acampamentos, eles são formas de um início de execução, se somava a isso um plano de assassinato, e tudo isso, Leandro, para concluir, só não se consumou, como diz a Polícia Federal textualmente, porque ocorreram motivos alheios à vontade dos golpistas. Portanto, nós temos aí uma situação muito clara do iter criminis, que adentra o processo de execução e que, obviamente, deve ensejar no futuro, respeitado o contraditório e a ampla defesa, a punição severa, nos termos da lei, de todos os envolvidos. Caio, os militares salvaram o Brasil de um golpe? Não dessa vez. Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, para que os militares nos salvassem de um golpe, primeiro seria necessário que alguém ordenasse esse golpe e que outros tentassem executá-lo. E isso efetivamente nunca aconteceu. O que nós sabemos, isso sim, é que alguns militares e centenas de milhares de cidadãos pressionaram o ex-presidente a viabilizar uma intervenção das Forças Armadas. Mas isso, de fato, nunca aconteceu. E eu vou além. Se teve alguém que salvou o Brasil de uma tentativa de golpe, esse alguém foi o próprio Jair Bolsonaro, que, em última instância, decidiu não intervir e assim garantiu a transferência pacífica e ordeira do Poder Executivo. A definição de golpe de Estado consta do Código Penal, pessoal, artigo 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído.
há alguma evidência nesse relatório criativo apresentado pela Polícia Federal que o ex-presidente ou qualquer outra autoridade relevante agiu de forma violenta ou coagiu pessoas a agirem de forma contrária à lei? Não. Tem algum indício de que o Bolsonaro ordenou medidas subversivas? Também não. Tem mensagem, áudio, texto, imagem do próprio ex-presidente implicando ele nos crimes investigados? Não. Tudo que consta do relatório são falas, depoimentos, mensagens sobre ele, não manifestações dele próprio. E eu sei disso porque eu me dei ao trabalho de ler a íntegra do item 3.4 do relatório, que tem um título até que bem sugestivo, da ciência e anuência de Jair Bolsonaro. Olha, eu convido os nossos telespectadores a lerem essa coleção de conjecturas, de suposições da autoridade policial, que não foi capaz de reunir uma prova sequer que evidenciasse a intenção de Bolsonaro de violar a Constituição, de abolir a democracia e depor o governo eleito por meio do uso ilegal da força. As alegações da Polícia Federal, elas estão escancaradamente fundamentadas em meras presunções. Mais ou menos assim, Bolsonaro estava em tal lugar, reunido com tais pessoas, em tal momento, e depois essas pessoas trocaram tais mensagens e por isso nós concluímos que ele cometeu tais crimes. Por isso, a conclusão do relatório é que o ex-presidente planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios para a concretização de um golpe de Estado. Essa é uma acusação grosseira, uma acusação completamente divorciada dos fatos. Mesmo quem adere à narrativa de uma trama golpista precisa reconhecer que reuniões, consultas, minutas, trocas de mensagem, por aí vai, nada disso é ato executório. Esses são atos preparatórios e, portanto, são isentos de responsabilização penal. Eu queria deixar alguns questionamentos para a nossa audiência. Criticar a vulnerabilidade das urnas eletrônicas, como colocou o Dr. Zé Eduardo, é golpe? Tomar ciência da insatisfação de setores das Forças Armadas com o processo eleitoral é golpe? Consultar as autoridades militares sobre a legalidade de um estado de defesa para garantir a lisura das eleições, por acaso é golpe? Gente, estado de defesa precisa de autorização do Congresso Nacional e oitiva do Conselho da República. Envolve todas as instituições do Estado, está previsto na Constituição. Se alguém quisesse dar um golpe, se alguém quisesse abolir o Estado de Direito, a última preocupação seria a própria lei. Aliás, a imprensa deveria começar a prestar mais atenção em quem está de fato atropelando a lei, porque isso sim é um golpe real contra a democracia, não um golpe imaginário que sequer foi tentado. Cardoso, quais as provas e as dúvidas do inquérito do golpe? Veja, dialogando com os nossos telespectadores e telespectadoras. Imagine que uma pessoa escreva para outra dizendo que está trabalhando para comprar uma arma para matar o senhor X. Isto é homicídio? É tentativa de homicídio? Não. Vamos imaginar que ele pegue o dinheiro e vá comprar uma arma. Isso é tentativa de homicídio? Não. Vamos imaginar que ele comece a acompanhar os movimentos de uma pessoa para saber onde ela se coloca. Isto levou à morte de alguém? Não. Vamos imaginar que ele se coloque pronto efetivamente para dar um tiro em alguém. A pessoa não morreu. Vem alguém e impede que ele dê o tiro. Isso é tentativa? É. Veja, o início da execução no iter criminis, ele é caracterizado de forma muito clara nesse caso. Muito clara. Primeiro ponto, tem vários, mas o primeiro é quando Jair Bolsonaro chama os membros das Forças Armadas para aderirem a um decreto claramente instituidor de um golpe de Estado. E os generais dizem não. É a não adesão deles que faz com que, naquele momento, não seja desencadeado o golpe de Estado, por motivos alheios a Jair Bolsonaro. Mais que isso, quando se tem um plano para matar autoridades, inclusive o presidente eleito, o vice-presidente e o ministro Alexandre de Moraes, e as pessoas vão até aonde está o ministro, depois de observação, se postam para atirar, e aí acontece alguma coisa que a lei à vontade acaba não consumando porque o Supremo não teve sessão naquele dia. Ou seja, há um conjunto de situações que mostram claramente o início da execução. A Polícia Federal não é um órgão leviano. A Polícia Federal não faz fantasias. Pode cometer equívocos. Claro, todos nós cometemos. Mas esse conjunto de evidências torna indiscutível a existência não de indícios, mas de prova, primeiro, de um golpe de Estado, e segundo, de que Jair Bolsonaro sabia. É inegável que sabia. Quando chamou os generais, pediu para adesão. Quando todos os seus subordinados falam, eu falei com o presidente, está absolutamente claro. Ah, mas não tem uma mensagem dele. Bom, então, para condenar alguém por corrupção, precisa ter recibo de propina.
Não precisa. Basta pegar todo o conjunto de situações e isso qualifica a chamada prova. Eu tenho depoimentos dos generais, eu tenho as mensagens trocadas pelos auxiliares de Bolsonaro, eu tenho um decreto que o presidente foi e voltou e mandou incluir efetivamente Alexandre de Moraes para ser preso. Tenho a estratégia de um homicídio, é inacreditavelmente forte. Eu nunca vi um golpe de Estado tão provado na história como esse. Nunca vi. Aliás, eu nunca vi deixar minuta de decreto de golpe, nunca vi plano estratégico de quem vai assumir, tudo colocado, tudo impresso, mensagens por escrito trocadas. Olha, é o golpe mais transparente que eu vi na minha vida ser tramado, sinceramente falando. Quisera a vida e a história que os golpes tivessem deixado tanto rastro quando foram tentados ou quando foram executados. Neste caso, os trapalhões que organizaram esse tentativa de golpe, seguramente deixaram, talvez com uma sensação de impunidade, de intocabilidade, o rastro de que iam rasgar a Constituição. Aliás, isso foi claramente, segundo a própria Polícia Federal, coordenado por Jair Bolsonaro. Uma pessoa que sempre defendeu a ditadura militar, uma pessoa que sempre defendeu regimes autoritários, uma pessoa que sempre homenageou torturadores. Ora, é coerente tudo, a história dele, mas a história não explica, às vezes, o presente, a menos que o presente possa ser provado claramente por fatos e provas indiscutíveis. É o que acontece nesse caso. Caio, quais as provas e as dúvidas desse inquérito? Só para deixar muito claro, quem defende regimes autoritários e torturadores até a data presente é o senhor Lula da Silva, presidente da República do Partido dos Trabalhadores, que fala que a narrativa, que a ditadura na Venezuela não passa de uma narrativa, e a garoto propaganda, né, do seu tiranete aí de estimação. Tá? Então, só para deixar as coisas bem claras, às vezes a gente tem posicionamentos políticos que evoluem. A gente teve no caso da anistia, toda a esquerda brasileira, inclusive aqueles que praticaram execuções, justiçamentos, sequestros, em nome da imposição de uma ditadura do proletariado, sendo perdoadas, né, desses atos horrendos, hediondos de criminalidade. Então, só para deixar bastante claro que é perfeitamente possível que as pessoas evoluam no seu posicionamento político. Então, se for para falar de quem defende torturador e ditador, vamos começar pelo exemplo do próprio presidente que ocupa nesse momento, né, a cadeira de líder do Poder Executivo. Agora, vamos lá. Parece que houve uma confusão aqui. Não existe nenhum indício em todo esse relatório de que Bolsonaro tinha ciência ou que planejou ou que ordenou a tocaia que supostamente serviria para opção A, sequestrar Alexandre de Moraes, opção B, matar Alexandre de Moraes, opção C, enforcá-lo em praça pública e todas as outras fantasias aí ventiladas por esse relatório. Onde que está o nome de Bolsonaro associado a isso? Não existe. O Leandro perguntou quais as dúvidas aí em relação a esse inquérito. A primeira delas é a participação do próprio Jair Bolsonaro. Ou agora nós vamos criminalizar uma pessoa e as suas condutas pelo que disseram sobre ela? E, de novo, onde que uma consulta sobre o estado de defesa para garantir a lisura da eleição, inclusive pelas mensagens fica claro que algumas pessoas estavam convictas de que o processo não foi rígido, onde que isso é atuar fora da Constituição. Eu vou ler aqui para vocês o que é o estado de defesa. Primeiro, a tal da minuta golpista que eles falam, nada mais era que um decreto de estado de defesa que instituiu uma comissão de regularidade eleitoral para apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. Em nenhum momento eles falam na deposição, governo. Eles falam sempre em garantir a rigidez do processo eleitoral, que, na opinião daquelas autoridades, não foi liso, não foi correto. Agora, falar que isso é um golpe, não, isso é muito diferente. Por quê? Para você decretar aqui o estado de defesa, artigo 136, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que, como eu já disse, englobam todos os poderes, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, nesse caso era o TSE, a ordem pública ou a paz social ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional, caso ficasse comprovada a tese perdedora, a hipótese de que as eleições não foram limpas. E aí, o mais importante é o seguinte, o artigo 137 fala que o presidente da República pode solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio. Então, assim, percebam que é isso que eles têm contra o Bolsonaro, não tem uma mensagem do próprio, não tem uma ordem, não tem o relato de uma ordem sequer. O que nós temos, pessoal, são os fatos. Realmente, o entorno parecia que tentava promover medidas de intervenção. Afinal de contas, ele era o comandante em chefe, ele tinha poder de determinar.
fica explícito que uma das armas tinha se colocado à disposição desse entendimento. Ainda assim, ele optou por não fazer. Então, se teve alguém que, em última análise, decidiu não interferir e deixar o processo correr como ele foi, independentemente da sua lisura ou não, foi o próprio Bolsonaro. E aí agora vai voltar toda a máquina do Estado para atribuir um crime gravíssimo, com décadas de prisão, quando você não tem uma prova incriminadora, mas sim um conjunto de indícios interpretados. Isso é o atropelo máximo da lei. Por isso que eu falo para vocês assistirem o debate até o final, né? Que atropelo do Caio Coppola em cima do Zé Eduardo Cardoso, esse petista aí, né? Eu tenho muita coisa para conversar aqui com vocês, a gente tem um bate-papo bem longo agora até o final do vídeo, né? O primeiro ponto aqui que eu quero falar é um que diz respeito à minha área, né? Que é a história, onde Zé Eduardo fala que nunca viu uma tentativa de golpe tão clara, com tantas evidências como ele viu agora, nunca viu isso na história. Talvez seja porque ele não conhece a história, então, porque o que mais se tem na história, tanto do Brasil quanto de outros países, em outras épocas, em outras situações, são golpes de Estado muito melhores caracterizados, de fato, como golpes de Estado, do que esse amontoado de interpretações subjetivas, esses relatórios fajutos e essas interpretações enviesadas que esses membros da Polícia Federal chegaram para fazer esse inquérito aí, né? Eu posso citar dois, talvez, aí que seja um dos mais relevantes da parte da história aí que eu mais gosto de estudar, uma das partes da história que eu mais gosto de estudar, que é a Era Vargas, né? Você teve, em 1935, inclusive eu me recordava disso, não sei se foi ontem ou hoje que eu estava lendo isso na internet, alguma publicação, alguma página aí, da intentona comunista, né? Você tinha grupos organizados, grupos comunistas, né? Do antigo PCB, Partido Comunista do Brasil aqui, e eles tentaram dar um golpe, tentaram pôr abaixo o governo de Getúlio Vargas e tomar o poder. Então, em vários estados, né? Ali no Nordeste, aqui eu não me lembro se foi São Paulo ou Minas Gerais, mas teve em Pernambuco também. Lá em cima, eles se organizaram e tentaram tomar o poder à força, com armas, bem organizados, com o objetivo de depor o governo atual, né, que seria ali o governo Vargas. E aí, é claro, foram suprimidos pelas forças do governo e o golpe não foi para frente, né? Inclusive, depois isso deu força para quê? Para o Estado Novo, que também foi um golpe do Getúlio Vargas, Estado Novo implementado 2 anos depois, 1937, né? Veio à tona aí aquele fajuto plano Cohen, né? Que foi uma carta fabricada aí pelos próprios militares e etc., como se fosse um planejamento de golpe comunista. Olha só, qualquer relação, né, com a realidade não é mera coincidência. Então, o plano Cohen foi uma carta fabricada aí como se tivesse um plano elaborado e os comunistas queriam dar um golpe, e aí eles usaram essa carta para quê? Para dissolver o Congresso, para criminalizar o Partido Comunista e ficarem absolutos no poder, né? Inclusive foi criado o veículo de propaganda governamental, o DIP, né? À época, para fazer propaganda do governo, toda ditadura precisa de veículos oficiais de propaganda, nunca se esqueçam disso. E isso sim é uma tentativa de golpe ou golpes consumados, né? Força bélica, grupo organizado, tentativa prática, algumas dão certo, outras não. Grupo armado, grupo bem organizado, com esse objetivo. Agora, é importante colocar isso aqui. A gente não pode cair nessa falácia. O Zé Eduardo, ele mente. Mesmo usando o relatório da Polícia Federal, que é enviesado, ele fala que a instituição da Polícia Federal deve ser respeitada, deve mesmo, eu concordo. Assim como a instituição Supremo Tribunal Federal deve ser respeitada, concordo. E quem mais desrespeita essas instituições são os atuais ministros, é o atual chefe da Polícia Federal, é o delegado que é cachorro do Alexandre de Moraes, e é animal de estimação do Alexandre de Moraes e gosta de perseguir as pessoas, né? Essas instituições devem ser respeitadas, mas elas estão sendo desrespeitadas e produzindo, né, decisões aí totalmente enviesadas politicamente. Mesmo que você considere o relatório da Polícia Federal, não tem uma ação do Bolsonaro, uma ação prática do Bolsonaro, no sentido de tomar uma decisão que está fora da Constituição. Então ele não reúne ali militares, generais e fala, olha, vamos ver a viabilidade de tomar uma decisão que não está na lei, não está cumprindo a lei, a Constituição não permite isso que eu estou propondo aqui para vocês. Mas vamos tomar essa decisão? E os militares falaram, não quero. Não foi isso que aconteceu. Bolsonaro discutiu a viabilidade de um estado de sítio que está previsto na Constituição, que inclusive depende de aprovação do Congresso, de um outro poder,
contra as ilegalidades flagrantes cometidas no período eleitoral pelo então presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Não tendo a possibilidade, na discussão, na conversa, na reunião, de aplicar, de acionar um dispositivo constitucional, não foi levado a cabo aquilo, não foram para frente. Existiam outras pessoas em torno do Bolsonaro que queriam agir à margem da Constituição? Aí eu não sei. Eles chegaram à execução? Aí que paguem pelo que fizeram. Agora, não tem essa ciência do Bolsonaro e muito menos uma ação ou concordância de ação fora da Constituição. Não existe isso. E esses mesmos que falam que o Bolsonaro é culpado, não veem crimes e ações à margem da Constituição do Alexandre de Moraes, meu Deus do céu. Então não, sendo totalmente sincero aqui com vocês, eu nunca vi uma tentativa de golpe tão clara como eu estou vendo agora. E o Alexandre de Moraes agindo à margem da lei para perseguir politicamente bolsonaristas, não está claro para você? Não, veja bem, ele não está fazendo nada que não seja da sua atribuição. Pô, então você quer que eu dê crédito à sua opinião se você vê golpe no que o Bolsonaro fez, mas não vê no que o Alexandre de Moraes continuamente está fazendo? Você está com um problema muito sério, meu querido. Você está com um problema muito grave de capacidade cognitiva, não é possível. Aí eu preciso entender que essa opinião, ela é isenta. Pelo amor de Deus, a gente assistiu aqui mais cedo um vídeo lá do Otávio Guedes, da Rede Globo, militante lá, deve ser filiado ao PSOL, aquela porcaria, perdoa aqui o termo, a palavra, né? Ele fala o seguinte, o Otávio Guedes, no vídeo que a gente assistiu mais cedo, a declaração do Bolsonaro foi de que ele não ia agir à margem da Constituição. Não vendo a viabilidade de aplicar um dispositivo constitucional, que é o estado de sítio, ele não levou para frente isso. Segundo o militante da Globo, essa é uma declaração que está dentro das 4 linhas da Constituição. Mas o relatório da Polícia Federal fala que o Bolsonaro é o chefe do plano de golpe. Então eu vou colocar ele fora da Constituição. Por quê? Porque o relatório falou. Porque um papel escrito pela Polícia Federal falou. Não, mas me mostra os fatos. Não, os fatos não mostram nada que o Bolsonaro fez ou cogitou fazer, ou teve ideia de fazer, ou sugeriu a generais a fazer que esteja fora da Constituição. Mas o meu relatório subjetivo, que eu cheguei à conclusão, é que o Bolsonaro é o chefe do golpe. Que golpe? Ah, não aconteceu. Gente do céu, mas que babaquice. Que babaquice. Onde a gente tá chegando, meu Deus do céu. A parte boa disso tudo é o seguinte, são as notícias que a gente leu aqui mais cedo. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo até aqui, não assistiu o nosso vídeo que a gente publicou aqui mais cedo, assista. A rejeição ao Lula tem aumentado e para a presidência em 2026 já está saindo pesquisa, Bolsonaro, se eu não me engano, 5 pontos percentuais à frente do Lula aí. Pronto, é desespero total. Aí vai sair agora, mais tarde, uma declaração do Haddad, né, que vai incluir lá nesse novo pacote deles e etc., taxação de super ricos, aumento de impostos. Eu estava vendo aqui até as 4h30 da tarde, o dólar subiu, tinha passado dos 5,90 e assim a gente caminha. É tudo política. É tudo política. Eles constroem a narrativa no campo político e procuram na lei dispositivos que podem embasar essa narrativa. E os dispositivos que contradizem a narrativa? Aí eles ignoram. Como qual dispositivo na lei, por exemplo, que pode contradizer essa narrativa? O fato de que se um juiz é parte do processo, ele não pode julgar. Esse é um dos casos, né? Mas tá lá o Alexandre de Moraes julgando, à vontade. A imunidade parlamentar foi totalmente desrespeitada, parlamentares estão sendo perseguidos. Uma rede social sendo bloqueada aqui por não atender demandas contra a lei de um ministro. Foi bloqueada, foi tirada do ar no Brasil, igual a todos os países ditatoriais. Mas quem queria dar um golpe, quem não respeita a democracia? Jair Bolsonaro. Pô, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Debate sensacional. O Caio Coppola fez uma explanação excelente e lavou a cara desse petista aí. Lavou a cara, porque o quanto esses caras são militantes não tá escrito. Não tá escrito mesmo. Aqui, ó.
Quero muito que você deixe, caso você tenha assistido o vídeo até aqui, o seu comentário com a sua opinião aí embaixo. Eu quero conversar muito sério com você. Olha essa notícia aí comigo. Sobre Lula, Globo recebe mais da Secom do que em 4 anos de governo Bolsonaro. Isso significa que o Lula está financiando de maneira pesada os veículos de informação que são ideologicamente favoráveis a ele. O recado que eu quero te dar aqui no final desse vídeo é que para que você nos ajude nesse trabalho. Há alguns anos eu trabalho unicamente na internet com informação, correndo o risco de ser censurado, correndo o risco de perder o meu canal, de ter o meu canal desmonetizado, e aqui eu me sacrifico todos os dias absolutamente para trazer informação para você. Eu quero te fazer um pedido mais do que especial. Você que é patriota, que acredita na liberdade e que ainda acredita na nossa política, que ela pode sim ser mudada. Quero deixar aqui o meu Pix para que você nos ajude com qualquer valor que você puder, para você nos ajudar a espalhar as verdadeiras informações e a desmentir todas essas narrativas inventadas, construídas pela grande mídia. Isso aqui não é um pedido simples, é uma convocação para você. Nos ajude, porque nós estamos nessa por nós mesmos, sem a ajuda de governo, sem a ajuda de políticos, sem a ajuda de ninguém. Então eu te peço esse favor para que você doe qualquer valor para esse Pix que está aqui na tela. Muito obrigado e até mais. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje eu quero assistir aqui junto com você uma entrevista que a deputada Bia Kicis deu para jornalistas lá na CNN. Eles tentaram enquadrar ela, mas as respostas foram simplesmente sensacionais ainda sobre essa narrativa fajuta de golpe. Vale a pena assistir o vídeo hoje até o final. Lembrando sempre a você, para você clicar em inscrever-se e ativar todas as notificações. Nós temos vídeos aqui todos os dias muito legais, com muito debate, com muita informação. Esses 2 vídeos aqui a gente postou ontem, então é importante que você se inscreva também ativando as notificações. Não se esqueça de ativar as notificações, tá bom? Vamos assistir aí até o final e lá no final a gente volta para bater um papo. Vamos lá. Ontem, a nossa âncora Débora Bergamasco trouxe uma informação que o inquérito coloca a informação de que Jair Bolsonaro teria pleno conhecimento de um plano para assassinar Lula. Pelo que a senhora conhece Jair Bolsonaro, ele daria aval para um plano de assassinato? Respondendo a sua pergunta diretamente, delírios de uma democracia que já foi totalmente rompida, não é? Imagina uma coisa dessas. Quem conhece o presidente Bolsonaro sabe que isso é absurdo, impossível. E digo mais, né, estão se esquecendo que ele, na verdade, foi vítima de uma tentativa de assassinato que quase, por muito pouco, né, não ceifou a sua vida. Esse indiciamento, ele recai também sobre outras figuras, inclusive trazendo, né, pro bojo das investigações, outro deputado federal, é o caso do Alexandre Ramagem, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Como é que fica a imagem do PL diante desses indiciamentos e mais, como é que vocês estão recebendo as informações? O relatório ainda não foi publicizado, mas a gente tem alguns relatos do que virá e a gente está acompanhando 1 ano e meio informações que são trazidas em operações recorrentes da Polícia Federal no que diz respeito a essa trama golpista. Como é que o PL lida com essas informações que estão sendo divulgadas e com a expectativa da publicidade do relatório final, já sabendo que recai sobre figuras de peso do partido? Nós estamos há mais do que 1 ano e meio, Tainá, nós estamos há mais de 5 anos, quase 6, se não me engano, em fevereiro ou março, completará 6 anos do inquérito do fim do mundo. Um inquérito que foi aberto sem a participação do Ministério Público, por um tribunal que não tinha competência para tratar desse inquérito, né? Então, são quase 6 anos que a gente tem assistido à ruína da nossa democracia, aos pouquinhos, né? Porque você não tira nem a liberdade, nem você acaba com o Estado de Direito de uma vez. Isso vem em doses homeopáticas, só que vem se acelerando de uma forma muito grave ultimamente. Aliás, eu disse para muitas pessoas que após a vitória do presidente Trump, né, haveria uma urgência, uma pressa, né, de se acelerar toda a maldade, né, o máximo que pudesse, porque eles sabem que tem pouco tempo até o dia 20 de janeiro para continuar fazendo as maldades que eles têm aí em mente. Eu quero dizer que essa história é toda muito fantasiosa. Eu, por ser da área do direito, eu vou colocar assim de uma forma bem simples para qualquer pessoa entender. Como se fosse uma história, vamos imaginar aí uma pessoa meio distraída que entrasse num prédio para pegar o elevador e aí o ascensorista perguntasse: pois não, senhor, para qual andar? E ele respondesse: tanto faz, eu já errei de prédio mesmo. Então, por ser jurista, eu aprendi desde o primeiro dia de sala de aula que você
precisa das formalidades do processo para que aquele processo possa ter validade. Então, estão aí os garantistas que resolveram desaparecer, os advogados garantistas, a prerro, né, prerrogativas, os ministros, os juízes que sempre se disseram garantistas, estão mudos ou até passando por cima das garantias, esquecendo que essas investigações, elas começaram de forma errada, estão sendo conduzidas, lideradas por um juiz que é vítima, ele é juiz, ele é promotor, ele é tudo, né, investigador, e ele jamais poderia estar à frente, até porque toda investigação começa pela polícia e não pelo juiz. Vamos pensar também que foi instituído no Brasil, até por pressão, inclusive internacional, o juízo de garantias. Sabe para quê? Para separar a figura do juiz que vai julgar um caso do juiz que acompanha uma investigação, que defere provas cautelares. O juízo de garantia ele é feito exatamente para que não se contamine depois o processo. Aqui, tudo já começa contaminado. E então, eu falei ontem numa entrevista que eu já não tenho confiança alguma nas decisões que saem do Supremo Tribunal Federal, que são referentes a qualquer um desses inquéritos ilegais, abusivos. Esse, então, desse suposto golpe, né, ele chega a ser fantasioso, ridículo. Você imaginar militares altamente capacitados que teriam acesso a armas armas de grande volume, armas muito assim letais e que não tinham acesso a um carro. Eles dependeriam de um táxi para cometer lá os crimes que dizem que eles iriam cometer. Então tudo isso é absurdo, além do que nós não conhecemos o relatório. Ele é vazado para a imprensa por trechinhos. Então, tudo isso vem sendo preparado há muito tempo e com a vitória do Trump, e também o resultado das eleições municipais aqui, sentiram aí apertar o calo e a necessidade de ir para cima com muito mais força, com muito mais agressividade e pondo por terra, né, mais uma vez, dando um golpe aí mortal no Estado de Direito. Líder, gostaria de olhar um pouquinho para o Congresso Nacional, porque depois que a Polícia Federal falou do plano de assassinato de Lula, alguns parlamentares entraram com pedido para arquivamento do PL da anistia. A senhora acha que há justificativa de arquivamento ou ele tem que ser discutido novamente? Eles estão fabricando todo tipo de narrativa para tentar arquivar esse processo, né? Esse projeto de lei da anistia, que é a coisa mais importante que a gente precisa fazer para pacificar esse país. Vamos lembrar que lá atrás tivemos guerrilheiros, terroristas, pessoas que explodiam caixa eletrônico de banco, matavam civis, matavam militares e que foram, né, anistiados. É a tal da ampla, geral e restrita anistia que favoreceu a muitos que hoje estão aí no poder e estão gritando sem anistia. Vou dizer uma coisa, essas pessoas que hoje se beneficiariam e se beneficiarão da anistia, assim que o projeto for finalmente aprovado e estiver em vigor, a maioria delas são pessoas que não cometeram nenhum crime. Tem algumas que cometeram crime sim, mas crimes de menor potencial ofensivo, que quebraram vidraças, depredaram o plenário da Câmara, quebraram também vários objetos no Palácio do Planalto, no Supremo. Essas pessoas precisam pagar pelos seus crimes, sim, mas é crime de depredação de patrimônio público, crime que seria punido talvez com alguma medida de assistência social, ou no máximo 3 ou 4 anos de prisão, então não começariam sequer no regime fechado, então, e seriam julgados na primeira instância, jamais no Supremo Tribunal Federal. Então, como eu falei, entraram no prédio errado, agora não interessa para que andar que vai. Muito interessante essa fala aí da Bia. Hoje tem muita coisa pra gente conversar aqui, tá, pessoal? Hoje tem muita coisa pra gente comentar aqui. Primeiro é o seguinte, né? É importante a Bia aqui se lembrar de que a nossa democracia, né, e todo o processo legal, ele tá sendo desrespeitado, né? Ele tá sendo jogado no lixo já há muito tempo, tá? Então isso vem de processo em processo, né? Isso vem de ação em ação. Eu me lembro até hoje, em 2019, quando o Dias Toffoli mandou censurar a revista Cruzoé, né, que divulgou ali uma relação do Odebrecht, né, Marcelo Odebrecht, lá, que falava que o Toffoli era amigo lá do pai dele, um negócio assim, tinham contato os dois,
e aí o Toffoli mandou tirar, né, essa reportagem do ar, mandou censurar. Ali se abre um precedente para interferências de ministro do Supremo Tribunal Federal em veículos de informação, né? Agora, o que eu fico pensando é o seguinte, todo o sistema, ele se movimenta com um objetivo específico, né? Por isso que me espanta, e eu já vi vários analistas abordarem esse caso, a força com a qual eles vão para cima do Bolsonaro, né? O que nos mostra que o Bolsonaro representa um perigo enorme para esse sistema, sim, representa um perigo enorme. A gente tem que olhar, tem um olhar que transcende, né, toda essa situação, que perpassa toda essa situação, que a gente enxergue um pouco além dela. Porque, sabe o que a gente tem que se perguntar? Eu não sei se vocês já se perguntaram isso. Quem dá suporte ao Alexandre de Moraes? Quem está por trás do Alexandre de Moraes? Por que o Alexandre de Moraes? Porque todos os outros ministros do Supremo, apesar de alguns deles ali até discordarem de uma coisa ou outra do Alexandre de Moraes, né, já existem essas informações aí nos bastidores, por que eles ainda dão suporte para essas ações, claramente à margem da lei, claramente criminosas? Você está agindo à margem da lei, você está acusando sem devido processo legal, você está prendendo pessoas, são ações criminosas. Quem dá esse suporte? Eu acho que o nosso olhar, sabe, o nosso foco deveria se voltar para quem sustenta o Alexandre de Moraes. Ele não está sozinho nessa. Não é algo da cabeça dele, do achismo, da opinião. Ele não vai comprar toda essa briga à toa, né? Aqui no Brasil, quando você analisa o contexto histórico, você vê que o que impera aqui no Brasil não é ideologia. Eu sempre bato nessa tecla aqui. Apesar da esquerda ter tomado espaços nos campos culturais, nas faculdades, nos campos institucionais, você vai ver grandes corporações aí, tem a mão da esquerda, você vai ver grandes estruturas do Estado, tem a mão da esquerda ali. Apesar da esquerda ser forte, não é isso que manda no Brasil. O que manda no Brasil são interesses particulares de empresas e indivíduos. E isso a gente não pode se esquecer disso. O Brasil, ele sempre foi assim. A época da política lá dos coronéis, né? Por que eles instruíam os outros a votarem naqueles que eles queriam? Para manter os seus benefícios, para manter os seus poderes. E isso é muito importante da gente abordar, porque passa das questões puramente ideológicas. O perigo que o Bolsonaro representa para o sistema com o seu discurso e com a sua postura vai além de um discurso meramente ideológico. Eu sempre repito isso aqui nas análises que eu faço. Quem discute ideologia, quem discute ideias e princípios, é eu e você aqui, meros mortais de internet. Sou eu e você aqui que a gente gosta de estudar, a gente gosta de ler, a gente gosta de ver as aplicações teóricas na prática, para ver o que dá certo de fato, a gente gosta de estudar, eu adoro estudar. É a gente que gosta, essa galera, eles têm um benefício muito grande, eles têm benesses que ganham ali pelo poder, que eles não querem abrir mão delas de jeito nenhum, seja empresas, seja indivíduos. Elias, me dá um exemplo disso que você está falando. Olha a nata de cima ali, o topo do judiciário brasileiro. Eles recebem benefícios estrondosos. Eles se tornaram milionários através dos benefícios que o Estado brasileiro entrega para eles. Então, qualquer presidente que se levante com o discurso de cortar esses benefícios vai ser amplamente perseguido pelo judiciário brasileiro. Eu falo para vocês sobre a Globo, por exemplo, vamos usar aqui veículos de comunicação. A Globo, claro que ela tem um viés ideológico contrário ao Bolsonaro, isso é nítido, ninguém nega isso, eles são notoriamente esquerdistas, e até eu colocaria muitos ali de extrema esquerda mesmo. Agora, os interesses da Globo não são meramente ideológicos. A Globo não faz uma propaganda anti-Bolsonaro, uma propaganda pró-Lula, não é por simplesmente interesses ideológicos, porque um é de esquerda e outro é de direita. Claro que não. Existem interesses financeiros, econômicos, de faturamento, de grana por trás. Não à toa o Lula está pagando o dobro do que o Bolsonaro pagou para a Globo. O que o Bolsonaro pagou em 4 anos, o Lula pagou em 2 para a Globo, em verbas de propaganda. Então, a nossa análise ela tem que transcender tudo isso. Porque quando a gente chega nos donos do poder e quem sustenta o Alexandre de Moraes, talvez a gente tenha uma consciência maior de tudo que está acontecendo. Porque é muito grave, a gente fala disso aqui a semana toda, a gente conversa sobre isso, tenho certeza que em outros canais, vindo de outros especialistas, você já entendeu os absurdos que a gente vive, e realmente é gritante. Ontem saiu a notícia que o Marcel Van Hatten foi indiciado pela Polícia Federal, porque ele criticou
o chefe lá da Polícia Federal, né, do Alexandre de Moraes, que cumpre as ordens ilegais do Alexandre de Moraes, e o Marcel Van Hatten está indiciado. Ou seja, se você se levanta para criticar essa censura, você é prontamente perseguido, independente se você tem imunidade parlamentar, que já não é respeitada há muito tempo. Tá o Nicolas Ferreira sendo processado, que chamou o Lula de ladrão, agora o Marcel Van Hatten indiciado, e outros mais exemplos, Daniel Silveira, enfim, outros diversos exemplos, né? Então, assim, é uma coisa, aquelas publicações lá da Folha de São Paulo, as mensagens vazadas das conversas lá do Alexandre de Moraes com seus capangas, vamos chamar assim, não é exagero chamar assim, é nitidamente uma perseguição focada, é uma perseguição, assim, bem centralizada, é uma perseguição bem, sabe, previamente estruturada para atingir alvos específicos. Por que esses alvos específicos? Qual é o perigo que esses alvos específicos representam para todo o sistema? O sistema é muito mais podre e muito mais criminoso e muito mais bem organizado do que a gente pensa. Se eu digo para você. E é difícil enfrentar esse sistema. Ele vem pesado para cima de você, né? Quem já viu aí o filme Tropa de Elite sabe do que eu tô falando. Aquilo ali nos dá uma noção, né, mais ou menos de como funciona as estruturas de poder, os bastidores do poder. Quem está com medo de perder os seus benefícios? Quem está desesperado, né, para não perder ali as suas benesses que sempre tiveram ali do Estado, do governo, sejam benefícios tributários, né, de ordem financeira? Quem está ali? Qual o interesse que nós estamos atingindo? Por isso que é importante a gente entender o contexto de tudo, né? Alexandre de Moraes colocado assim, sabe, na frente de batalha para apanhar, sabe, para cometer todas essas atrocidades, esses atos legais, ele tem um suporte muito grande por trás, muito grande. E fica para nossa reflexão, né? Fica aqui para nossa reflexão. Deixa aí nos comentários também. Quero saber se você tem essa mesma opinião que eu, se você pensa dessa maneira também. Eu quero conversar muito sério com você. Olha essa notícia aí comigo. Sob Lula, Globo recebe mais da Secom do que em 4 anos de governo Bolsonaro. Isso significa que o Lula está financiando de maneira pesada os veículos de informação que são ideologicamente favoráveis a ele. O recado que eu quero te dar aqui no final desse vídeo é que para que você nos ajude nesse trabalho. Há alguns anos eu trabalho unicamente na internet com informação, correndo o risco de ser censurado, correndo o risco de perder o meu canal, de ter o meu canal desmonetizado, e aqui eu me sacrifico todos os dias absolutamente para trazer informação para você. Eu quero te fazer um pedido mais do que especial. Você que é patriota, que acredita na liberdade e que ainda acredita na nossa política, que ela pode sim ser mudada. Quero deixar aqui o meu Pix para que você nos ajude com qualquer valor que você puder, para você nos ajudar a espalhar as verdadeiras informações e a desmentir todas essas narrativas inventadas, construídas pela grande mídia. Isso aqui não é um pedido simples, é uma convocação para você. Nos ajude, porque nós estamos nessa por nós mesmos, sem ajuda de governo, sem ajuda de político, sem ajuda de ninguém. Então eu te peço esse favor para que você doe qualquer valor para esse Pix que está aqui na tela. Muito obrigado e até mais. Meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e vamos de debate, como vocês estão acostumados aqui todos os dias a assistir. Inclusive te lembro, né, a se inscrever no canal, ativando as notificações para você ser avisado sempre que a gente publicar um debate aqui. Caio Coppola novamente contra outro esquerdista dessa vez, debate muito bom sobre os impactos políticos desse indiciamento aí contra o Bolsonaro, né? Tem muita coisa pra gente comentar também. Depois do debate, a gente sempre bate um papo aqui muito legal, como vocês estão acostumados. Vamos assistir aí comigo até no final e depois eu volto para fazer alguns comentários. Ó, se inscreve no canal aí, hein? Vamos lá. Caio, quem assume o legado de Jair Bolsonaro? Olá, Leandro. Olá, doutor Vitor. Saudações à nossa audiência. Olha, eu até entendo a torcida de alguns colegas da imprensa, mas a gente não pode colocar o carro na frente dos bois. Nós não podemos colocar o golpe imaginário na frente do candidato natural da direita em 2026. O herdeiro do legado do Bolsonaro ainda é o próprio Bolsonaro. Parafraseando aí um notório senador, famoso por pilotar retroescavadeiras, o Bolsonaro não está preso, babaca.
a injustiça contra o ex-presidente ainda não chegou a esse patamar. E nem mesmo a sentença eleitoral contra o Bolsonaro transitou em julgado. Ainda falta o STF participar dessa farsa e aderir à tese ridícula de que uma reunião com embaixadores desequilibrou as eleições por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Mas voltando aqui para a seara penal, o status jurídico do Bolsonaro está na etapa do indiciamento. Nessa fase, a autoridade investigativa aponta indícios de supostos delitos. Ainda faltam denúncia, julgamento, recursos do processo, tem chão pela frente e Donald Trump pela proa. Mas para quem perdeu a conta, esse já é o quarto indiciamento em desfavor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O primeiro é sobre o golpe imaginário. O segundo é sobre o cartão de vacinas. O terceiro é sobre as joias presenteadas e devolvidas. E o próximo indiciamento, ao que tudo indica, será esse sobre espionagem. Já as acusações anteriores de racismo gordofóbico, genocídio pandêmico e importunação de baleias não prosperaram. E só uma curiosidade sobre a próxima fase dos processos. A próxima fase é a denúncia. O responsável por denunciar Bolsonaro é o Dr. Paulo Gonet, um procurador-geral da República escolhido fora da lista tríplice do Ministério Público. Foi a primeira vez que o Lula fez isso como presidente. E vejam só que coincidência. O indicado do senhor Lula era sócio do ministro Gilmar Mendes e foi o responsável pelo parecer do MP para tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos naquele processo no TSE. Talvez por isso, a Transparência Internacional, naquele seu relatório anual sobre a corrupção no Brasil, tenha identificado que a escolha do procurador Paulo Gonet é um exemplo do chamado judiciário de coalizão, uma justiça aparelhada para, supostamente, agradar as elites dos tribunais e beneficiar os interesses do governo petista. É uma tese interessante. O fato é que não será surpresa para ninguém se a PGR mergulhar de cabeça na narrativa do golpe, com direito a enforcamento de ministro em praça pública, envenenamento de presidente e atentado terrorista com fogos de artifício. Aliás, uma curiosidade reportada pela CNN. A PGR não descarta unificar todas as acusações em uma grande peça de ficção jurídica para tentar enterrar politicamente o senhor Jair Bolsonaro. Contudo, como eu disse lá no começo, é preciso que os processos, é preciso que os recursos se esgotem para a gente discutir um eventual legado de Bolsonaro. Até porque ele é o candidato favorito para vencer as eleições em 2026. Gazeta do Povo, 27 de novembro, vulgo hoje. Pesquisa mostra Bolsonaro com 37% contra 33% de Lula se a eleição fosse hoje. De acordo com o levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas, se a eleição presidencial fosse hoje, o ex-presidente Bolsonaro teria 37% dos votos, o presidente Lula 33%. Em uma simulação de segundo turno, Bolsonaro aparece com 43% dos votos contra 41% de Lula. Em um cenário sem Lula, Bolsonaro lidera no primeiro turno com 38% dos votos. Nesse caso, Leandro, o Haddad teria 14%, enquanto Ciro Gomes também 14%. Então, parece que esse é o verdadeiro legado do golpe imaginário e do seu respectivo teatro jurídico. Consolidar Jair Bolsonaro como candidato favorito à presidência da República em 2026. Doutor Vitor, obrigado pela presença aqui no Grande Debate. Quem assume o legado de Jair Bolsonaro, na sua opinião? Saudações, Leandro, saudações, Caio, saudações aos nossos telespectadores. Leandro, considerando que o ex-presidente Jair Bolsonaro conquistou recentemente mais 2 títulos que se iniciam com a letra I, inelegível e indiciado, me parece que para a direita é necessário que se construa uma liderança que defenda bandeiras que prezem pela democracia, bandeiras que visem melhorar a vida da população, com práticas que se comportem dentro da Constituição de 1988. E já para a democracia como um todo, é salutar que esse legado seja transpassado e a gente supere esse momento. Infelizmente, nos últimos dias, nós estamos lendo e ouvindo diálogos e palavras que nós imaginávamos termos enterrado com a inauguração do regime democrático. Infelizmente, é lamentável que, ao assistir o filme Ainda Estou Aqui, a gente não trate só do passado, mas também do presente, que se aproximou de ser executado. Neste momento da história, o que a Polícia Federal apresentou até o presente momento é muito grave. Ali tem planejamento, tem ideologia, tem redação, tem reuniões, tem falas, tem coação para se alcançar uma finalidade que muitos, e aí as apurações, garantindo, Caio, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, porque nós superamos no Brasil aquele momento em que as pessoas eram condenadas e perseguidas por juízes parciais e sem provas.
Então deve ser garantido ao ex-presidente Jair Bolsonaro todo o devido processo legal. Mas o que mostram os relatórios da Polícia Federal, as mais de 800 páginas, é que existia ali uma finalidade: manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no comando do país depois de ter sido derrotado nas eleições presidenciais pelo atual presidente Lula. Agora, a dúvida que permeou era o caminho. Eles já tinham atravessado o rio. O que faltava era construir a ponte e aí gerou-se as dúvidas. Os relatórios apresentam diálogos e planejamento que visavam matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que tentavam matar o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin. Todos aqueles que prezam pela democracia precisam superar esse legado e trazer a discussão política no Brasil para dentro da democracia, para dentro daquilo que estabelece a Constituição Federal. Me parece um desafio, portanto, da direita, neste momento, superar todas essas atrocidades que nós estamos assistindo, lendo e ouvindo, para que se inicie um outro momento no Brasil, que aquele que é adversário não é inimigo, que as instituições de Estado continuem sendo de Estado e não cooptadas ou tentadas serem cooptadas para finalidades pessoais e políticas. Agentes de Estado que deveriam prezar pela finalidade pública, perseguindo e monitorando pessoas. Perseguindo e monitorando com a finalidade de se perpetuar no poder. É isso que precisa ser denunciado e rechaçado. O Brasil de hoje não permite e não tolera práticas autoritárias. Essas práticas autoritárias precisam voltar onde elas estavam até recentemente. Infelizmente, nós assistimos de 2019 a 2022 a inauguração de uma milícia digital, a inauguração de perseguições, a inauguração de tudo aquilo que a gente havia enterrado com a Constituição de 1988. Ok, Caio, o 8 de janeiro foi incitado para justificar um golpe de Estado, segundo a PF? Olha, Leandro, vamos lá. O próprio presidente Lula da Silva deu uma declaração falando que o golpe não teria ocorrido porque o ex-presidente é um, aspas, covardão. O que está implícito nesse raciocínio? Embora ele esteja aí alinhado, né, à narrativa do golpe, ele diz que o golpe sequer foi tentado porque o ex-presidente não teve coragem. Ou seja, o que fica implícito aí é um distanciamento, um divórcio entre os eventos de 8 de janeiro e os eventos investigados aí, especialmente no mês de dezembro de 2022. O ministro da Defesa, também do governo Lula, não reputa o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe. Da mesma forma, alguns outros nomes da esquerda brasileira, é o caso do Aldo Rebelo, que foi foi presidente da Câmara Federal, quando se deu aquela grande invasão e depredação de patrimônio público por manifestantes radicalizados da esquerda, e ele traçou uma justa equivalência entre essas duas situações, com a diferença que no caso do 8 de janeiro era apenas um punhado de vândalos que de fato depredaram patrimônio público e devem ser punidos exemplarmente por isso, só que você tinha uma imensa maioria de desavisados, de incautos, que simplesmente ocuparam um prédio público, eventualmente fizeram lá suas orações, cantaram o hino nacional, mas depois se retiraram algumas horas depois. Isso nunca foi considerado crime no Brasil e não deveria ser. Tá bom? Então, essas são as situações distintas. E a narrativa da Polícia Federal, ela é eivada de suposições e principalmente de contradições. O relatório da PF fala que o golpe foi urdido desde 2019. Ou seja, como se um governo recém-eleito, com a força, o vigor das urnas, já estivesse planejando a subversão do Estado democrático. Não faz o menor sentido. Outra coisa, vamos pensar aí de forma bem racional. Se o plano do golpe pressupunha a decretação do estado de defesa, que, diga-se de passagem, precisa da participação de todas as instituições democráticas, inclusive do Legislativo, do Judiciário, o Conselho da República, o Conselho de Defesa, mas tudo bem, por amor ao debate, se esse plano de golpe se era imprescindível para ele a assinatura das tais minutas, então como imaginar que, frustrada essa expectativa, alguém quisesse ter alguma chance de sucesso no 8 de janeiro? Da mesma forma, se o plano pressupunha a anuência das Forças Armadas,
conforme a narrativa da Polícia Federal? Então, por que, uma vez frustrada essa expectativa, se tentaria algo no 8 de janeiro? Qual foi a coordenação do 8 de janeiro? O ex-presidente estava em silêncio há várias semanas, estava hospitalizado, fora do país, repudiou os atos. Os atos foram feitos sem apoio popular, sem apoio institucional, por pessoas desarmadas, certo? Inclusive com a facilitação de membros do atual governo, como ficou escancarado pela reportagem especial aqui do nosso mediador, Leandro Magalhães, que mostrou aí a íntegra, né, dos vídeos das câmeras de segurança, no caso lá do Palácio da Alvorada, inclusive o pessoal do GSI servindo aguinha para os manifestantes, quiçá para os vândalos, e nada aconteceu. E os alertas, né, emitidos aí pela inteligência, pela Polícia Federal, também foram solenemente ignorados pelas autoridades já constituídas. A transição de poder, ela foi pacífica. Ela foi pacífica. O Lula foi diplomado, nada aconteceu. O Lula tomou posse, nada aconteceu. São eventos que não se relacionam e você não pode imputar responsabilidade ao ex-presidente ou a autoridades do governo anterior pelo comportamento dos manifestantes no dia 8. Né? Isso aí não faz o menor sentido e, além de tudo, não caracteriza no tipo penal nem golpe de Estado, nem tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Excelente argumentação do Coppola, né? Eu acho mais impressionante, gente, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Sabe uma das coisas que eu acho mais impressionantes, assim, não sei se vocês têm essa mesma percepção, é que o Coppola, na sua argumentação, apesar de espetacular a argumentação, ele só está repetindo coisas lógicas. Já perceberam? Que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe, que não houve instrução do Bolsonaro para nada disso, nem para o 8 de janeiro ou para qualquer outra ideia de ações à margem da Constituição. Sabe? O próprio Bolsonaro sempre recusou qualquer tipo de ação nesse sentido. Os próprios ditos golpistas, segundo o relatório da Polícia Federal, xingavam o Bolsonaro, né, até com palavras aí de baixo calão, porque o Bolsonaro não queria fazer nada à margem da lei. Mas na cabeça do Alexandre de Moraes, da Polícia Federal, bem criativa dele, sim, era o Bolsonaro que queria dar um golpe de Estado. Então, assim, é um negócio que beira ao patético, né? Respondendo algumas questões aqui desse esquerdista, que é bem esquerdista, eu fiquei até surpreso com o nível de militância desse cara aqui, né? É que hoje nós não temos juízes parciais julgando, né? Fazendo uma alusão ao Moro julgando o Lula. Então, o cara é anti-Lava Jato, dá a favor de bandido, né? Não teve parcialidade nenhuma do Moro. O Lula foi condenado aí por vários juízes em várias instâncias e solto pelos seus amigos, né, como um grande favor lá no STF, né, que, claro, o STF, isso é importante lembrar, não julgou provas, não entrou no mérito da questão, só deixou o Lula aí, né, sem as suas condenações para disputar a eleição, uma jogada totalmente política aí, considerando a ideologia e os princípios dos atuais ministros do Supremo, não é exagero você compreender, você chegar a essa conclusão, né? De 2019 a 2022 aconteceram coisas no Brasil que a Constituição tinha deixado para trás, como o quê? A formação de milícias digitais. Essa é a narrativa mais esdrúxula que já inventaram nos últimos anos. Nunca houve comprovação de ações organizadas de grupos nas redes sociais e nem que esses grupos, mesmo que organizados, cometeram crimes. Isso nunca aconteceu. São pessoas esporádicas que compartilham de uma opinião, né, e repetem o mesmo discurso nas redes sociais, porque o bolsonarismo cresceu, expandiu nos últimos anos, o que é normal. Narrativa de milícia digital é narrativa falaciosa de militante político que não tem amparo nenhum na realidade. Isso é importante entender. Agora, se você quer falar sobre ações do passado, que a Constituição de 88 veio para acabar com essas ações, eu posso te dizer algumas ações, né? Por exemplo, o ato institucional número 5, à época do regime militar, né, que julgava sem denúncia, que não respeitava processo legal, que não respeitava nada, se prendia, né, sem acusações formais, sem um processo, né, de ampla defesa, que é exatamente o que o senhor Alexandre de Moraes está fazendo agora. Então, práticas que a Constituição deixou para trás e que também me surpreende ter voltado, são as práticas do atual ministro Alexandre de Moraes, que é classificado por muitos, inclusive por mim, com tranquilidade, como o ditador hoje, um autoritário que nós temos sentado na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, que mancha a instituição Supremo Tribunal Federal, mancha essa instituição aí já centenária no Brasil. Então, assim,
essas questões aí, elas ficam passadas, né? Agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, é importante a gente falar dessa questão do legado do Bolsonaro, né? O Bolsonaro até então está inelegível e vai ter que escolher outra pessoa para apoiar em 2026. Vamos supor que esse cenário se mantenha até 2026. É o cenário posto hoje, vamos trabalhar com ele. Primeiro que, eu sempre falo isso aqui para vocês, do ponto de vista político, o Bolsonaro, diferente do Lula, ele tem esse poder de transferência de apoio político. O que é isso? Os caras que o Bolsonaro apoia, o bolsonarismo como um todo tende a ir em peso para o lado desses caras, né? Tanto é que nas eleições de 24, por mais que não tenham sido eleitos, muitos bolsonaristas ganharam uma força política inacreditável. André Fernandes, Bruno Engler, Carlos Jordi, Cristina Grêmio, eles ganharam um apoio popular e disputaram assim de frente com os outros candidatos estabelecidos, fortes, muitos deles, ou a maioria, né, vieram para reeleição, máquina na mão e etc. Então o Bolsonaro tem esse poder de transferência, né? Segundo, você tem o segundo aspecto, o governo Lula tá terrível, de mal a pior, né? Desaprovação só crescendo, apoio só despencando. Então, mesmo que o Bolsonaro continue inelegível, né, que se esgote os recursos para que ele seja candidato em 26, eu tenho certeza para vocês, o candidato que o Bolsonaro apoiar é favorito contra o Lula. Isso é ponto pacífico, eu tenho certeza. Não tenho uma bola de cristal, não vou afirmar que quem vai ganhar, quem não vai ganhar, não vou afirmar se o Bolsonaro vai se tornar elegível, apto para disputar as eleições, ou se vai continuar inelegível. Não vou fazer essas afirmações que muitos analistas políticos, né, que parecem mãe de Ná, costumam fazer aí na internet. Mas isso eu posso afirmar para vocês. Se o Bolsonaro se mantiver essa inelegibilidade, ele não puder vir candidato em 26, o cara que ele apoiar vai vir favorito contra o Lula. Disso eu tenho certeza absoluta. Tá? Vocês podem escrever isso que eu estou falando para vocês. O poder de transferência política que o Bolsonaro tem para qualquer outro candidato é absurdo. É absurdo. Tá? Guarde isso aí que eu tô falando. Eu quero conversar muito sério com você. Olha essa notícia aí comigo. Sobre Lula, Globo recebe mais da Secom do que em 4 anos de governo Bolsonaro. Isso significa que o Lula está financiando de maneira pesada os veículos de informação que são ideologicamente favoráveis a ele. O recado que eu quero te dar aqui no final desse vídeo é que para que você nos ajude nesse trabalho. Há alguns anos eu trabalho unicamente na internet com informação, correndo o risco de ser censurado, correndo o risco de perder o meu canal, de ter o meu canal desmonetizado, e aqui eu me sacrifico todos os dias absolutamente para trazer informação para você. Eu quero te fazer um pedido mais do que especial. Você que é patriota, que acredita na liberdade e que ainda acredita na nossa política, que ela pode sim ser mudada. Quero deixar aqui o meu Pix para que você nos ajude com qualquer valor que você puder, para você nos ajudar a espalhar as verdadeiras informações e a desmentir todas essas narrativas inventadas, construídas pela grande mídia. Isso aqui não é um pedido simples, é uma convocação para você. Nos ajude, porque nós estamos nessa por nós mesmos, sem ajuda de governo, sem ajuda de político, sem ajuda de ninguém. Então eu te peço esse favor para que você doe qualquer valor para esse Pix que está aqui na tela. Muito obrigado e até mais.